Uma sociopata de gelo disfarçada por uma aura letalmente sedutora. O afeto? Só mais uma faca amolada na sua coleção macabra. Aquele descruzar de pernas arrancou o fôlego do planeta. Bastou um movimento milimétrico para que a humanidade desviasse os olhos, em puro choque. A deusa intocável de Hollywood despencou do pedestal num piscar de olhos. Em um pesadelo implacável de 9 dias, uma artéria cerebral estourou, quase arrancando sua alma do corpo. Driblar a morte a deixou oca por dentro. Memória apagada, conta bancária zerada, sem o filho e com a carreira em cinzas. O marido fugiu com outra, enquanto a indústria se banqueteava com sua desgraça. Aqueles que se diziam amigos evaporaram como fumaça. O delírio mais cobiçado do mundo derreteu, virando uma piada melancólica da qual todos fugiam como o diabo foge da cruz. Mas ela cuspiu na cara da morte. O retorno visceral, excruciante e sem nenhum pedido de desculpas é uma aula magna de sangue nos olhos. Vamos cavar fundo nessa origem sangrenta. Muito antes de virar a obsessão absoluta dos anos 1990, ela não passava de uma garota esquisita e muda, engolida pelo esquecimento gélido do interior da Pensilvânia. Sendo a segunda de 4 irmãos, o único legado que recebeu foi a miséria esmagadora. O pai deixava o próprio sangue nas engrenagens da fábrica. A mãe fazia malabarismo com as contas para não deixar a casa ruir, mas essa infância sombria passava longe de ser o traço mais hipnotizante de sua alma. Aquela mente genial esmagava as barreiras claustrofóbicas da roça. Andando e falando antes do ano 1, ela aterrorizou a escola com um quociente de inteligência brutal de 154. Ostentar uma mente brilhante no mundo que odeia o que é fora da curva é uma sentença de prisão perpétua. A molecada do bairro a massacrou, carimbando na sua testa o rótulo de aberração absoluta. Banida do convívio, ela engolia a própria solidão enquanto todos recuavam. Devorando os livros num ritmo insano, ela arrancou aquele diploma aos parcos 15 anos de idade. Pular as etapas da juventude significou ter sua pureza estripada precocemente. Só que o exílio social não era nada perto da podridão macabra que infestava o interior da própria casa. Sua mente trancou o horror num cofre profundo. Foram precisas décadas de terapia para explodir essas correntes mentais, libertando um furacão avassalador de demônios adormecidos. O monstro que ousavam chamar de avô estuprou sistematicamente tanto ela quanto sua irmã, manchando com sangue cada ano de vulnerabilidade que elas suportaram. Aberrações sem nome. Barbáries imundas demais para serem verbalizadas. Segredos amordaçados e jogados para apodrecer na escuridão. A matriarca trancafiou as duas na sala principal, forçando aquelas meninas a encararem o caixão do próprio carrasco uma sessão de tortura psicológica doentia e perversa. Tendo sobrevivido às garras desse mesmo carniceiro, sua mãe cuspiu uma desculpa patética. Eu estava cega para o calvário de vocês, mas sentia asco por aquele homem. Esse pânico cru forjou uma criança em estado de alerta máximo, que se encolhia enquanto tentava controlar cada átomo ao seu redor, numa agonia para nunca mais provar do desespero sufocante. O inferno quase nunca se contenta com o diabo só. O cérebro do tio Jean estava sendo corroído até o osso por uma insanidade psicológica implacável. Quando ela mal sabia falar direito, o sangue manchou a escada após a queda dele. Sua mãe, com a alma podre, ignorou a tragédia, tratando aquilo como só mais um drama. Afeto era lenda. Seus pais só a ensinaram a engolir o sofrimento a seco. Logo depois, a desgraça voltou a golpear, sem piedade. A galope, um cabo invisível rasgou sua garganta, arremessando-a na poeira e partindo seu pescoço. Ela escapou da morte por 1 milímetro maldito, mas o calvário continuava. Um raio invadiu o encanamento, fritando seu corpo em convulsões brutais e exigindo uma eternidade de monitoramento cardíaco. Corpo e alma, um amontoado de cacos em ruínas, eu estava cega para minha própria destruição. Ela confessou. Só sentia o isolamento absoluto. Sabia que um mísero deslize me apagaria do mapa num estalar de dedos. O mundo berrava que ser mulher exigia fraqueza, submissão e castigo eterno. Mas ela cuspiu com nojo na cara desse sistema apodrecido. Sobreviver exigiu forjar uma armadura de chumbo, engolindo as lágrimas enquanto sua alma era moída em pó. Foi assim que a guerra dela começou. Com o canudo nas mãos aos 15 e uma bolsa integral na Universidade de Edimburgo, ela jurava que os livros seriam a sua salvação definitiva. Mas sufocando naquelas salas de aula, gélidas e vazias, ela se sentia uma estranha no próprio corpo. Aquela cidade morta já não tinha nada a oferecer. Apodrecer naquele buraco, sufocada por olhares julgadores e becos sem saída banhados em miséria hereditária,
Era um destino 1000 vezes pior que a sepultura. Uma coroa de Miss Caipira foi a chave da cela. Ela não venceu pela beleza fútil, mas por uma força feroz que engolia qualquer ambiente. Ela exalava a aura letal de quem mataria para fugir. Manhattan chamou rápido, jogando na mesa um contrato com a Ford Models, o sonho de milhares. Mas bancar a boneca, pintar a boca, forçar sorrisos e ficar paralisada era como reviver o pesadelo de obediência e mordaça da sua infância estilhaçada. Fique linda, feche a boca e desligue o cérebro. Ela tinha um nojo profundo desse teatro humilhante. O cinema, então, virou a sua única tábua de salvação. Ela precisava urrar, contar histórias, injetar sangue em fantasmas de papel. Mas os engravatados dos anos 80 tinham pânico de mulheres indomáveis, devolvendo apenas portas batidas na cara. A chefia a taxava de intragável. Diziam que seu rosto era duro demais, seu olhar cortante. Faltava-lhe a mediocridade submissa para viver a mocinha apaixonada e patética. Sua estreia no cinema foi um nada absoluto, um vulto mudo no fundo de Stardust Memories, longa de Woody Allen de 1980, um fantasma invisível no meio de deuses intocáveis. Isso gerou uma sequência deprimente de papéis descartáveis, começando com Bênção Mortal em 1981. Em Diferenças Irreconciliáveis de 1984, ela continuava afogada em milissegundos de tela, reduzida a um enfeite de luxo para inflar o ego de homens medíocres. O público pouco se lixava para a existência dela. Os diretores eram cegos para sua fúria, e a imprensa a tratava como escória, esfregando seu nome na lama. A máquina a enfiou à força no esgoto dos filmes B. Diziam que era frágil demais para segurar um sucesso, burra demais para estourar, rasa demais para carregar a arte. Só que esses executivos arrogantes não entenderam porcaria nenhuma. Ela nunca apareceu ali para pedir licença. Ela veio para arrombar a desgraça da porta e queimar o castelo inteiro. Aí, instinto selvagem atacou um terremoto cultural de magnitude 10. Porém, antes daquele estouro apocalíptico, encarnar Catherine Tremel exigiu sacrifícios sangrentos, um abismo bem mais denso que a simples caça ao estrelato. Ela tirou a própria alma na guilhotina, uma ascensão esmagadora. O ano de 1992 estilhaçou a sétima arte para sempre, tudo por um lampejo de 16 segundos. O filme eclodiu num furacão brutal de fúria moral. A luxúria visceral e os jogos psicológicos doentios do filme provocaram uma fúria brutal e uma obsessão cega. Mas foi exatamente esse choque que pariu um verdadeiro titã cultural. Desfilando para aquela sala de interrogatório como a letal escritora Catherine Tramell, ela fuzilou a autoridade com os olhos, mudou a postura e roubou o controle absoluto sem o menor esforço. Cercada por policiais loucos para encurralá-la, um único olhar em chamas e um movimento chocante paralisaram aqueles marmanjos, arrancando o ar dos pulmões do planeta inteiro. Aquela cruzada de pernas fugaz virou o frame mais pausado e idolatrado do cinema. A crítica massacrou, os fãs veneraram, os moralistas amaldiçoaram, mas absolutamente ninguém conseguiu arrancar aquilo da memória. Do dia para a noite, ela explodiu como uma supernova. Revistas de luxo estamparam seu rosto em todo canto, enquanto cineastas de elite saíam no soco só para apresentar um roteiro a ela. Estúdios gigantescos jogavam contratos milionários de vários anos aos seus pés. Ela se transformou na sereia definitiva dos anos 90 gélida, genial, fatal e brutalmente dona de si, mas por trás de todo aquele brilho apodrecia uma traição covarde. Antes daquela gravação infame, o diretor jurou de pé junto que a calcinha dela estava refletindo a luz direto na lente da câmera. Ele prometeu proteção absoluta, jurando que o enquadramento esconderia tudo. Confiando cegamente, ela topou. Aí veio a grande estreia, e o chão simplesmente desapareceu debaixo dos seus pés. Sua intimidade mais profunda estava ali, escancarada num telão colossal para o mundo inteiro devorar. Movida por uma fúria justa, ela marchou até o diretor, rasgou a cara dele com um tapa e ligou na hora para os advogados. Ela exigiu que a gravação fosse incinerada, mas a tinta do contrato já estava seca, a edição estava cravada, os engravatados deram as costas e a indústria, covarde, fingiu que não era com ela. Naquele instante amargo, a ficha caiu. Sua chance de ouro era na verdade uma jaula de luxo, acorrentando-a para sempre a um rótulo hipersexualizado que ela abominava. E a armadilha se fechou com força. Depois daquele estouro de bilheteria, choveram roteiros, mas ninguém dava a mínima para o verdadeiro talento dramático dela. Os urubus só queriam ver o que mais ela seria capaz de tirar. Uma artista com talento feroz, sedenta por deixar sua marca, foi reduzida a um mero pedaço de carne para a luxúria das massas.
Sua verdadeira essência foi apagada. Suas habilidades brutalmente ignoradas. As emissoras de TV simplesmente reprisavam até a exaustão aquele olhar penetrante, aquelas pernas e aquele milissegundo infame, até a cena sangrar e se infiltrar de vez no imaginário cultural. Mais tarde, ela deu o troco, cravando que custou 10 anos de puro inferno só para obrigar o público a enxergar além daquela beleza gélida e fatal. Todo esse sangue, suor e lágrimas finalmente vingaram em 1995, quando ela deu vida a uma mulher absurdamente deslumbrante, selvagem e condenada até a alma em uma obra-prima sobre a máfia. A atuação arrancou uma indicação colossal ao Oscar, esfregando na cara de todos a prova inegável de sua garra como atriz. Mas o preconceito da indústria tem raízes podres. Para os chefões, ela continuava algemada àquela sala de interrogatório. Ela continuava sendo o objeto supremo de fetiche em vez de uma criadora respeitada, um estigma nojento que arrastou seu futuro direto para um verdadeiro inferno na Terra. Longe das câmeras, a tragédia golpeou sem piedade. Enquanto as multidões a idolatravam como a fera mais mortal do cinema, sua vida real era um caos sem roteiro. Sem aquela armadura, ela carregava um espírito frágil e absurdamente doce, algo que o olhar predatório do público jamais seria capaz de decifrar. Além dos flashes cegantes, ela era só uma alma faminta por carinho de verdade, implorando por uma conexão completamente despida daquele peso esmagador da fama. Ela queria alguém que abraçasse sua essência caótica e autêntica, não aquela estética de matadora. Ela subiu ao altar pela primeira vez em 1984, com o figurão da TV que esbarrou num set. No começo, a união dos dois exalava uma esperança pura. Mas, antes mesmo que a felicidade pudesse criar raízes, uma agonia absoluta meteu o pé na porta de forma selvagem. Ela perdeu um bebê um soco no estômago devastador e catastrófico para uma mulher que sangrava de vontade de ninar o próprio filho. Pouco depois, os médicos jogaram no colo dela um diagnóstico autoimune cruel que praticamente assassinou sua fertilidade. O romance apodreceu, esmagado por uma montanha de pílulas e um luto sufocante. Chegou o ano de 1987. E o casamento evaporou em silêncio até virar pó. Aquele coração partido deu a largada numa cruzada brutal e tortuosa para finalmente arrancar do mundo um amor de verdade. Isso deixou um rastro de ex-namorados que hoje a obriga a dar risadas com os dentes trincados ou simplesmente morder os lábios até sangrar para não desabar no choro. Ela acabou tropeçando num caso rápido e vulcânico com o gigante da música country que estava dominando todas as rádios naquela época. Logo de cara, foi uma montanha-russa explosiva e indomável. Exatamente o tipo de romance caótico e estrelado que faz os tabloides babarem de cobiça. Mas o cara logo revelou as garras, massacrando-a publicamente na imprensa, vomitando que transar com ela era como engolir um punhado de terra seca. Foi um golpe sujo, calculado milimetricamente para estripar o orgulho dela e deixar uma cicatriz eterna. Ela trancou a boca e engoliu o choro na frente das câmeras, mas quem convivia sabia que ela estava desabando nos bastidores. Não foi o fim do romance, que a quebrou foi a humilhação profunda e nojenta. Seu amor próprio foi transformado em puro dano colateral. O próximo da fila foi um executivo podre de rico que chutou a melhor amiga dela para ficar com ela, jogando carne fresca direto na jaula da imprensa faminta. As revistinhas de fofoca carimbaram nela o título de destruidora de lares implacável. Pintaram a mulher como uma predadora venenosa, misturando sua contagem de corpos no cinema com a vida real, e arrancando dela o direito básico de arrumar um parceiro. O sujeito botou no dedo dela uma pedra gigante junto com uma promessa pesada. Mas antes de pisar no altar, ela despachou a aliança de volta por um motoboy. Sem cartinha, sem encerramento, apenas um corte limpo e feroz. Ela simplesmente precisava se arrancar à força de uma narrativa totalmente doentia, onde o mundo se recusava agressivamente a enxergar, lá como qualquer outra coisa que não fosse a vilã. Então entra em cena um tubarão dos jornais. A quilômetros de distância daquela toxicidade chamativa do passado, o cara trouxe uma calmaria, uma energia madura e um respeito sólido e de verdade. Eles selaram a união na surdina lá em 1998. Quando chegou o ano 2000, eles expandiram o próprio universo com unhas e dentes, adotando um garotinho. Esse marco a despedaçou por inteiro. Lágrimas profundas lavaram seu rosto porque ela finalmente havia conquistado a maternidade real. Para ela, aquilo nunca foi só um moleque que ela pegou para criar. O menino era o destino, puro e absoluto. Ela se jogou de cabeça na criação, colocando a mão na massa com fúria e se recusando terminantemente a terceirizar o próprio sangue para babás.
Desgastando a sola do pé no chão de madeira às 3 da madrugada, cozinhando cada mísera refeição do zero, ela derramou a própria alma naquela rotina exaustiva para curar as feridas brutais que seu próprio corpo havia causado. Ela finalmente havia erguido sua tribo. Acreditava piamente que a guerra tinha acabado, até que uma hemorragia cerebral devastadora rasgou sua vida no meio, feito um filme de terror roteirizado por um deus totalmente sádico. Ninguém conseguiria engolir que a deusa do cinema, que um dia paralisou o globo inteiro só cruzando as pernas, acabaria um dia brutalmente estirada e destroçada no chão. O crânio dela rachou violentamente contra os móveis, jorrando sangue da espinha e do cérebro numa solidão aterradora, absoluta e sem o menor pingo de glamour. Em setembro do ano 2001, num mero piscar de olhos, após garantir seu filho e finalmente se banhar numa paz doméstica que ela precisava desesperadamente, ela foi atropelada por uma agonia apocalíptica e cega bem no meio da sua sala de estar. Ela não simplesmente desmaiou, foi arremessada com violência contra Strafar. Arremestal, um franco atirador divino tivesse cravado um raio direto no centro de sua alma. Esqueça os contos de Hollywood. Esse pesadelo foi real. Um aneurisma brutal e quase fatal simplesmente estraçalhou o mundo de Sharon. Durante 9 dias de puro terror, ela ficou aprisionada em um corpo inerte, enquanto o sangue afogava sua mente e espinha. Os médicos deram um mísero 1% de chance de sobrevivência. Imóvel, assistiu a jovem na cama ao lado apagar para sempre. Zero sirenes, nenhum último suspiro dramático. Ali entendeu que a Dona Morte chega de fininho, sem trilha sonora de suspense. O fio da vida é cortado no mais absoluto silêncio. Mas o instinto feroz de mãe a fez contrariar as estatísticas. O filho precisava dela. Porém, o verdadeiro inferno apenas começava. O pós-cirúrgico estilhaçou seu ser. Andar, falar, escutar ou ler viraram missões impossíveis. Suas memórias foram varridas do mapa, restando um angustiante e doloroso vazio absoluto. Seu corpo era fuzilado por tremores violentos sem trégua. Ela enfrentou alucinações sombrias, desorientação e uma agonia tão brutal que suportar 20 minutos sentada era uma tortura. O plano de saúde sumiu do mapa. Terapias de ponta? Nem pensar. Não havia rede de apoio para pagar as contas enquanto ela suava sangue para balbuciar vogais básicas. Aquele recomeço exigiu voltar à estaca zero da infância. Uma escalada cruel e humilhante do fundo do poço. Zero glamour de cinema. Apenas uma batalha diária, nua e crua. Assinar o próprio nome parecia um rabisco de jardim de infância. Segurar um garfo, formar frases ou apenas parar em pé, sem desabar cada detalhe, precisou ser domado do zero absoluto. Revistinhas de fofoca juravam que ela curtia a vida num resort 5 estrelas. A realidade nua e crua, ela chorava de desespero só para conseguir vestir a própria camiseta. Contudo, o rastro de destruição ultrapassou a carne ferida. Essa tragédia simplesmente pulverizou seu patrimônio e apagou sistematicamente cada traço de sua existência legal. Quando a neblina mental dissipou o suficiente para checar as finanças, a realidade bateu como um trem desgovernado. Absolutamente tudo que construiu em vida, imóveis, reservas bancárias. Tudo foi cruelmente arrancado de suas mãos. 18 milhões de dólares simplesmente evaporaram. Toda a sua fortuna foi varrida do mapa sem dó. A deusa intocável de Hollywood acabou na miséria absoluta, sem sequer os documentos básicos para provar para o sistema que ela ainda respirava. A panelinha de amigos correu como baratas na luz. Nas palavras dela, sua existência foi deletada. Qualquer vestígio do seu império desmoronou e virou poeira. Juntando os cacos da própria lucidez, apenas o instinto animal a manteve viva. Esqueça monólogos de superação. O que houve foi a busca desesperada por ar no breu sufocante. O maior abismo de identidade cobrou seu preço, arrancando o status de lenda, o glamour e a pose de símbolo sexual que diabo sobraria. Ao despertar daquele apagão profundo, ela pouco se lixava para contratos rasgados ou para a coroa de celebridade que caía. Sua alma mirava um único alvo, o filhinho pequeno em casa, esperando pela mãe. Seu garoto, abraçado pela família lá no ano 2000, era a única corda que a impedia de afundar de vez. Mas, enquanto ela lutava com garras e dentes por um simples passo, tentando resgatar a fala e remendar a própria mente estilhaçada, o ex-marido jogou o divórcio na cara dela, casou correndo e montou um circo cruel para roubar o garoto para sempre.
Mal conseguindo parar em pé, refém de apagões e convulsões noturnas macabras, ela não tinha um pingo de força física para encarar o banho de sangue de uma briga judicial. Seu afastamento não rendeu empatia, apenas desenhou um alvo gigante em seu peito. O sistema judiciário esmagador a carimbou covardemente como uma mãe irresponsável. A questão nunca foi abandono. Foi uma caça às bruxas suja contra seu passado no cinema. Transformaram seus clássicos picantes em armas, usando cenas de nudez para insinuar que atuar destruía sua bússola moral como mãe. E o golpe de misericórdia veio no banco das testemunhas. Uma mentira doentia de que ela injetaria toxinas nos pés da criança só para conter o suor. Puro lixo venenoso, inventado do nada. Mas os abutres da mídia engoliram a isca, atiçando uma multidão machista sedenta para queimá-la em praça pública. Ninguém gastou um segundo pensando nas sequelas físicas assustadoras e na dor lancinante que ela carregava nas costas a cada amanhecer. Pouco importava que ela estava ali prestando depoimento com o cérebro dando curtos-circuitos. A elite do entretenimento assistia ao naufrágio de camarote, virando a cara ou rindo de forma sádica. Revistecas nojentas a cravaram como um símbolo sexual falido. Os mesmos diretores que rastejavam por sua atenção, de repente não sustentavam sequer uma troca de olhares. Impérios da mídia que lucraram rios de dinheiro com sua imagem atiravam as piores pedras. A deusa da sedução virou motivo de chacota. Então o martelo ecoou. Ela perdeu a guarda do seu menino. Perder aquela criança aniquilou a pouca alma que lhe restava. O implacável tribunal da internet a atirou na sarjeta, descartando-a como se fosse uma marmita velha. Uma relíquia envelhecida e sem brilho, diziam. Mas o buraco foi muito mais fundo que a guarda, foi o roubo brutal de sua essência, massacrada por uma multidão perversa. O mundo a proibiu de chorar, transformou sua fragilidade em crime e crucificou sua queda. Longe dos holofotes, era apenas uma mãe destroçada, rasgando o abismo com as unhas. Enxovalhada, mas com o coração sangrando pelo filho que criou. 7 longos anos de trevas. Esse foi o pedágio macabro para conseguir colar os pedaços do próprio espírito. Não bastava remendar músculos. Ela teve que reerguer milimetricamente seu intelecto, seu dom, seu dicionário, sua conta bancária estourada e aquele baita orgulho inabalável. O tapete vermelho não a esperou. O sistema riu da ideia de que uma mulher paralisada, destruída e chutada, pudesse devorar a atenção de uma câmera novamente. E mesmo assim, ela mergulhou de cabeça nas chamas. Sem shows na mídia ou pedidos de peninha, apenas pura e bruta obstinação forjada a ferro e fogo. Ela arrombou a porta das produções de elite, segurando um suspense criminal denso com uma atuação absolutamente avassaladora. A seguir, engoliu o mundo dos streamings, destruindo tudo na pele de uma matriarca surtada e milionária. O fogo não apagou, emendou blockbusters pesados e já caiu matando no circuito independente, encarando o abismo da morte nos olhos, mas dessa vez com a caneta do roteiro nas próprias mãos. Porém, essa ressurreição épica passou longe de se limitar aos holofotes da fama. Ela virou uma militante feroz, com o sangue nos olhos de uma guerreira que cuspiu na cara da morte e a mandou dar meia volta. Levantou suados 34 milhões de dólares para peitar doenças autoimunes, bancando descobertas gigantes para salvar crianças. Fez questão de botar a cara a tapa contra predadores engravatados do setor, desceu o sarrafo por moradia digna e tomou os microfones da alta cúpula. Os exatos recintos que antes a tratavam como um mero pedaço de carne nas telas. Achando a paz longe da lixeira radioativa de Hollywood, empunhou pincéis para excomungar seus fantasmas. Suas telas insanas e viscerais incendiaram o globo, dominando das galerias mais celebradas da Califórnia aos museus intocáveis no coração da Itália. Espirrando ódio puro e uma genialidade caótica nas tintas, sua arte cospe a realidade de uma lenda. É a catarse violenta de quem escalou o inferno de unhas nuas, engoliu a própria fúria e, no fim, escolheu a redenção. Ela nunca mais deu gostinho de subir no altar para ninguém. Em vez disso, ergueu o próprio império indestrutível. Criando 3 moleques de ouro, ela moldou uma família de titânio direto das cinzas, ditando absolutamente todas as regras. O triunfo definitivo? Aquele menino brutalmente arrancado do seu abraço por uma canetada judicial, adotou novamente o sobrenome Stone e voltou para seu lar. Isso passou longe de ser só uma ressurreição pessoal. Foi a retomada feroz de um laço de sangue sagrado, antes despedaçado por um sistema podre. O mundo gargalhou da sua ruína completa. Mas esses abutres nunca viram o pranto desesperador que ela dividia com seu menino a cada novo e violento colapso cerebral. Ninguém escutou as despedidas sufocadas que ela sussurrava encarando a fotografia de seu parceiro de vida, o amado Joe Big Stone, uma alma tão leal
que sua partida doeu como ter um membro decepado. Apenas ela faz ideia do mar de cacos de vidro em que precisou pisar descalça para continuar respirando. Sendo bem realista, nenhuma outra pessoa conseguiria esculpir um recomeço tão espetacular, criando 3 garotos, pintando quadros que transbordam por angústia, entregando atuações viscerais e carregando uma alma que sabe muito bem o peso de já ter sido a piada da nação. Hoje, ela se ergue como um verdadeiro colosso da superação. Aos 67 anos, rebate com fúria essa pressão, doentia pela juventude eterna e a glória vazia da fama. Marchando apenas no ritmo selvagem de sua própria essência, ela nega migalhas aos paparazzi e cala qualquer julgamento. Resumi-la a uma simples atriz chega a ser um pecado. Ela é a personificação nua e crua de uma fênix. Uma rebeldia em chamas, forjada no fogo da quase morte, das traições, da humilhação pública e da destruição impiedosa de seu mundo. Outrora idolatrada como a deusa mais cobiçada da terra, acabou sendo jogada no lixo pela mesma sociedade como uma piada ultrapassada. Paralisada num leito clínico, escutando alguém falecer ao lado, ela lutou para sair do fosso, precisando reaprender a falar do absoluto zero feito um recém-nascido. Arrancaram dela sem dó nem piedade o próprio filho, sua fortuna acumulada, sua família e até mesmo sua essência. Ainda assim, ela resistiu. Em vez de virar uma sombra vazia, tornou-se um monumento de fogo vivo, provando o poder libertador de perdoar seus algozes e a si mesma. Enquanto figurões da época mofam no esquecimento, ela pinta ferozmente, atua, guerreia, cria seus garotos e engole a vida. Ela não exige adoração barata e recusa totalmente qualquer pedestal de cristal. O que ela cobra é aquele respeito visceral que a humanidade deve a uma guerreira, alguém que sangrou nas trincheiras só para blindar sua própria e inegável dignidade. Então, se a imagem que você tem dessa lenda se resume àquele interrogatório polêmico, você precisa desesperadamente acordar para a realidade. Aquele vislumbre provocante foi mero aperitivo de uma guerra brutal, onde a glória de verdade não acontece diante das lentes, mas respira e pulsa nessa dura vida real. A antiga caça evoluiu para uma predadora absoluta. Nem os engravatados do cinema, nem o destino ditam mais as regras. Se o universo já implodiu tudo que você construiu, se você rastejou para fora do inferno, ou suportou os risos em cima das suas cicatrizes expostas, desabafe sua verdade aqui embaixo. Já aperta o botão de inscrever no Celebs Discovery enquanto continuamos escavando mitos que renasceram das cinzas, provando que é pelos estilhaços quebrados que o verdadeiro fogo queima.